O Mini Museu dos Brinquedos Populares Dona da Luz agora é oficialmente conhecido como MUBRIM. No sábado, dia 6 de julho deste ano, essa data foi incluída no calendário do Centro de Criação Galpão das Artes como um marco importante. Reconhecido como ponto de memória pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, desde 2016, o MUBRIM se torna oficialmente um museu de fato e direito. A confirmação foi oficializada pelo antropólogo e museólogo Gilvanildo Ferreira, que também é responsável pelo Museu de Solos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Durante o evento, ocorreram várias palestras, incluindo uma apresentação da historiadora Isabelle França. Bem, boa tarde. Hoje a gente está finalizando esse curso, né? Foram 4 módulos. A gente iniciou mês passado com o módulo de introdução aos museus, seguido de gestão museológica. Hoje a gente está encerrando com preservação de bens culturais e agora à tarde vamos conversar com Isabelle França sobre mediação cultural. Bem, o Mini Museu ele surge em 2021, né, em plena pandemia. Eu acompanhei o surgimento, assessorei também, né, a concepção, a criação, a fundação do museu. E esse termo mini é algo que incomoda a gente que trabalha com museus, porque o próprio termo museu ele já é muito estigmatizado enquanto lugar de coisa velha, que não tem função, estático. E o mini reforça esse lugar, né, essa imagem de um espaço, de uma instituição pequena. Acaba diminuindo Exato. Pouco, falando assim, né? Isso, exatamente. E a gente retirou, né, o termo mini, então hoje é Museu dos Brinquedos Populares Dona da Luz, e também tem uma sigla, que é o MUBRIM, porque o nome do museu é enorme, até para a gente falar, às vezes a gente esquece. E a sigla ela vem para ajudar também a difundir mais o museu. Agora é MUBRIM. MUBRIM. Assim, como você foi feliz no que fala, por exemplo, essa palavra mini é pouco para o que tem aqui. É uma gama de material, de brinquedos que hoje em dia a nossa juventude quase não conhece, né? E chamar de mini realmente fica pequeno para o que é a dimensão que é o Galpão das Artes e o Museu Dona da Luz. Fisicamente o museu ele é um espaço não tão grande, mas o museu ele extrapola essas 4 paredes, né? O museu é todo o galpão, o museu são os detentores, né, os artesãos da cultura popular aqui representados. Então, extrapola, né, vai inclusive para toda a comunidade aqui de Limoeiro e da região. Veja só, um museólogo visita e ele compreende ao lado da antropologia, com acesso ao pessoal que trabalha com o museu, que o Centro de Criação Galpão das Artes ele não é apenas aqueles 2 metros quadrados, né? Existem os outros espaços que dialogam com ele e que expressam situações do mini museu. Por exemplo, você vai no terraço, tem os elementos do quebra-panela. O quebra-panela tem um laço com o mini museu, que é a brincadeira. Se tem a pipa, está suspensa. Então esses elementos, eles compõem e realmente fazem jus ao nome, passar de mini museu para museu. E o Gilvanildo Ferreira, que é, no caso, museólogo e antropólogo, defende isso junto com a Poli, né, que é uma outra museóloga que esteve aqui no período da manhã. Inclusive, Flávio, eu concordo em gênero e número grau com eles. Por exemplo, o nome mini é muito pouco para a grandeza que é o nosso, digo nosso porque somos de Limoeiro, sim. Museu Dona Maria da Luz. O SESC Pernambuco esteve conosco, né? E trouxe para cá o pessoal da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e do EJA. Da EJA. Então, o entendimento é que a comunicação acontece pelo setor da aprendizagem, dialogando com a cultura da infância. O adulto, o idoso, ele tem reminiscências. Então, é aquelas memórias afetivas do tempo que nós éramos criança. Então, é um momento de muita ludicidade, tanto para a criança como para o adulto. Como o Gilvanildo falou, esse é um curso que aconteceu em 4 módulos. Nós estamos no último dia e no último módulo. E é um curso que tentou contemplar várias etapas de um museu. O museu você tem um acervo, você tem a forma como o acervo é apresentado, você tem o discurso que o acervo quer apresentar e também tem a ação das pessoas que recebem o público que vem ao museu, que é a ação educativa.
Então, hoje à tarde, a gente vai falar um pouco sobre o conceito do que é mediação cultural. Será que o museu, de fato, precisa de um profissional para receber o público, para conversar sobre o discurso do museu? Será que esse profissional é necessário? Se sim, qual é o discurso que esse profissional vai trazer? É um discurso que está distante da sociedade, está próximo da sociedade? Será que esse profissional precisa adaptar esse discurso aos seus públicos? Será que atender o público visitante, idoso, é diferente de atender o público escolar, uma pessoa com deficiência? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. Isabelle, eu falava com você aqui em off com relação à questão de história. Sim. E o museu, ele conta a história de determinado Sim. lugar, de determinadas situações. Por exemplo, o Museu dos Brinquedos Populares conta a história do brinquedo. Isso. Né? Aquele lúdico que as crianças hoje poucas conhecem. Conhecem mais o celular, o videogame. Né? E, de repente, não teve a felicidade que nós tivemos para brincar com esses brinquedos. E guardar isso, recordar, é viver. É importante que essas crianças venham conhecer as escolas, abram as portas do galpão, venham conhecer esses brinquedos, para que possa levar para os seus alunos a grandeza do que é, a maravilha que é esses brinquedos populares. Exatamente. Eu agora vou falar como professora, porque eu sou professora da educação básica e sou professora da educação para jovens e adultos. E, enquanto professora, o museu é uma ferramenta fundamental, porque o museu ele traz algo chamado materialidade. Uma coisa é eu falar sobre esses brinquedos para os meus alunos de 11, 12, 13 anos, como o senhor bem falou, apegados ao celular, apegados à tecnologia. Outra coisa é a criança vir aqui no museu e ver o brinquedo aqui. E o mais importante, ver o brinquedo num espaço que foi criado muitas vezes por quem construiu o brinquedo. Então ele está falando com o fazedor do brinquedo, que traz as suas memórias no objeto, porque o objeto ele é uma extensão de quem o faz. Então a criança nesse espaço aqui, estou usando o exemplo da criança, mas pode ser qualquer pessoa, ela tem a oportunidade de conhecer o objeto, quem fez o objeto e a simbologia desse objeto. Como aqui a gente está falando de brinquedos, aí a gente vai para o lado do afeto, no caso do adulto, vai para o lado do carinho, da ligação familiar, da sua infância, do passado, e no caso da criança, a novidade, porque para ela isso é inovação. Se para a gente é memória do passado, para elas que estão apegadas à tecnologia, isso é inovação para elas. Eu, quando olho para alguns brinquedos aqui, me arremete, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, 9 anos, né, a gente vivencia isso, e a criança de hoje, se aprender a gostar do que a gente gostava, do que nos fazia feliz, né, a gente hoje fica feliz quando vê, mas talvez seja uma criança mentalmente melhor lá na frente. É verdade. Eu vou pegar um mote do que o senhor falou, o senhor estava falando sobre a questão da história. Hoje em dia a gente usa um termo histórias, no plural. Então nós temos várias histórias que estão se sobrepondo uma à outra. Então quando a gente tem um espaço como esse, ele não está aqui para apagar a história que está sendo feita agora, mas ele está para preservar essa história aqui e fazer essas histórias se encontrarem. Então você tem gerações que podem se encontrar dentro desse espaço e aprender com isso aqui, né? O lúdico, ele traz, como o senhor falou, saúde mental. Exatamente. O lúdico, ele promove tanto que a gente tem arte educadores que trabalham com arte educação justamente para trazer sanidade mental, por exemplo, em espaços psiquiátricos. Eu estou extrapolando aqui. Sim. Então, em espaços psiquiátricos, você usa a pintura, você usa a dança, você usa Chama-se a toca terapia instrumento. ocupacional, Exatamente. Né? Então, você tem a ferramenta nesse espaço, que é um espaço de extrapolação mais amplo. Então, imagina o que isso pode provocar em uma pessoa no dia a dia que tem problemas que podem ser controlados em casa. Quando você fala em confeccionar, por exemplo, brinquedos nossos que tem aí muitos, nós confeccionávamos. A gente tinha que ter a criatividade, nós trabalhávamos a criatividade e o prazer de ter aquele produto que você produziu. Você fez, é seu, você, né? É seu, né? Em museologia a gente diz que o objeto ele é uma extensão de quem o faz. Se eu faço o meu brinquedo, tem parte de mim ali. E tem parte de quem me ensinou. Então, se por um acaso meu pai e minha mãe me ensinam a fazer aquele brinquedo, eu tenho um pedaço da memória do meu pai e da minha mãe que vem para mim e é materializado naquele brinquedo. Quando eu era criança, eu já nasci na área metropolitana de Recife, mas a minha mãe era de Araçoiaba. Araçoiaba, perto, né? Em Araçoiaba. E o que minha mãe fazia quando era pequena no engenho? Bonequinha de sabugo de milho. Mesmo morando em Recife, eu tenho quase 40 anos, mesmo morando em Recife, sabe o que minha mãe fazia na época de São João? Pedia ao senhor da feira o milho que não prestava para vender, que era o milho que tinha um cabelinho. Sim. E eu aprendi em Recife a fazer boneca de milho, de cabelinho. Por quê? Porque minha mãe achava importante essa memória que veio da mãe dela, passou para ela, passar para mim e para minha irmã, mesmo a gente estando na área urbana. E mesmo distante, eu cresci distante geograficamente do engenho,
mas cresci afetivamente falando dentro do Engenho São José. Eu nunca entrei no Engenho São José. Fiz feira no Engenho São José também. Nunca, Meu avô. Nunca entrei no Engenho São José, mas ele está aqui e está aqui. Tanto que eu estou falando dele para o senhor hoje, assim, nunca ter entrado no Engenho. Né? Porque essa memória veio para mim, no meu caso, veio através do quê? Do brinquedo. Veio através da bonequinha de sabugo de milho. Né? Que interessante, né? Você tem essa conexão da memória de algo que eu não vivi, mas vivi. Não vivi fisicamente, mas vivi afetivamente através da minha mãe. Obrigado. Nada. Boa palestra. Obrigada.